Maravilha. Escutar com um bom fone de ouvido com tudo apagado é uma grande experiência. Romero Carvalho, obrigado, Márcio. Suas primeiras impressões, né? Seu primeiro contato com a obra realmente, como a gente fala, né? Deve ser apreciada. Eu era criança ainda, né? Porque eu já falei isso, né? Que eu comecei a ouvir Pink Floyd criança. Foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu comprei. Que massa. Tinha uns 8 anos. 7 ou 8 anos, por aí. Menino precoce, né, Grinks? Muito. Mas não é que você entende o disco, mas ele é lindo. Assim, eu não vou falar que eu entendi o disco, a concepção do disco, como hoje eu tenho esse olhar pelo disco. Mas na época, mesmo criança, ouvia, era lindo. Aquele final do disco, aqueles corais gospel, aquele final apoteótico, transcendental, era lindo. Então o disco, o Dark Side of the Moon, sinceramente, é um dos maiores alentos que a gente pode ter da humanidade. Porque bonito é uma coisa desse tamanho, ter esse nível de sucesso, dá uma esperança, cara. Assim, poderia ser um disco cult, mas que, como tantos que a gente fala aqui, né, esse disco vende, faz um sucesso, mas não nesse nível, não nesse tamanho de iconografia, de poder, de ser sim o maior álbum de todos os tempos, assim, isso, eu não acho, eu acho, não interessa, nesse momento aqui, não interessa. Não é para mim que ele é o maior álbum de todos os tempos. Ele é. Isso é um fato histórico, isso é o tamanho que ele tem. Se eu acho isso ou não acho, aí é uma questão que tem a ver com gostos pessoais ou critérios pessoais de avaliação, mas na maioria dos critérios que você puder utilizar, históricos, né, como historiador ou como jornalista, etc., o Dark Side of the Moon vai estar nessa posição, você gostando ou não gostando dessa questão. Para muita gente ele não é o melhor disco nem do Pink Floyd, mas é isso, de verdade não importa, ele tem esse tamanho. E ele ter esse tamanho e ser ainda um dos discos mais bem-sucedidos de todos os tempos, essa quantidade absurda de anos que ele ficou nas paradas de sucesso, a relevância da sua iconografia, dessa capa do Prisma, né, como o Grinks falou. Quando eu comprei o disco, foi desse jeito aí, eu quero o disco do Prisma. E não era assim, porque eu tava ouvindo Pink Floyd, e aí meus pais, que nunca ouviram Pink Floyd, foram comigo na loja e falaram, um disco que ele tem que ter do Pink Floyd é aquele disco do Prisma. Então quero dar o disco do Prisma pro menino. Então, eu quero o disco do Prisma, porque eu também não conhecia. E na época era isso, né? Não é que assim, hoje eu falo com o meu filho, né, o Lucas, que tem o Pink Floyd como sua banda favorita. Escuta o disco tal do Pink Floyd. Ele vai lá no Spotify, escuta o disco do Pink Floyd. Ou ele poderia pegar até da minha coleção também, mas na época era assim, eu quero ouvir tal disco do Pink Floyd. Eu tinha que comprar o disco, não ia tocar na rádio, não ia achar esse disco, a não ser que alguém tivesse ou gravasse. Então, tinha ainda também esse valor, né, por ter o negócio ali, que senão você não ia ter acesso a ele a qualquer momento. E a primeira coisa que eu fiz foi gravar ele na fita cassete, ouvir em viagens, não ouvi em muitas, porque ele é um disco, como disse o Grings, assim, ele exige um compromisso para ouvir, assim como o trabalho que eles tiveram para nos entregar um produto tão genial, a gente tem que se dar esse mesmo tempo, esse mesmo trabalho de ouvir esse disco. Porque esse é um disco perfeito. Ele não tem um elemento que você possa tentar alterar de nada, de nenhuma das suas camadas. A bateria aqui, o piano aqui, a guitarra, o baixo, o vocal, as faixas, as letras. Não tem absolutamente nada, o som, a gravação, a mixagem, nada nele que não seja absolutamente perfeito. Ele é completamente perfeito. Se você quiser, o que é o disco perfeito? É esse disco. Ele é completamente perfeito em todos os aspectos dele, em todos os diálogos que ele faz com vários estilos musicais, porque ele tem jazz, ele tem música eletrônica, krautrock, portanto, ele tem blues, ele tem gospel, ele tem tudo isso, e olha,
e tudo em um nível absolutamente perfeito. Por isso que eu falei até num textinho que eu escrevi, depois eu vou ler, do dia que o Dark Side of the Moon completou 50 anos, que esse disco ele define um antes e depois. É uma era comum, antes da era comum, depois da era comum. Esse disco é isso. O Dark Side of the Moon, ele encerra um momento praticamente da música, porque depois disso aqui, não tem como. O sujeito ouviu isso, viu que isso fez esse nível de sucesso e voltar para o estúdio e fazer o que ele estava fazendo. Não tem jeito. Ele tem que tentar ver o que eu posso fazer agora. Entendeu? Para onde a gente vai agora? Ele é esse tipo de trabalho. Ele é esse tipo de disco. O próprio Pink Floyd teve dificuldade de voltar para o estúdio e falou, tá, e agora o que a gente vai fazer? Porque tanto que tem um hiato, né, entre esse disco e o Wish You Were Here, porque é realmente muito difícil, cara. Esse disco ele estabelece um antes e depois, mas ele estabelece um padrão inatingível. Tá? Não estou falando que depois desse disco, ou antes desse disco, não tem discos ótimos. Mas o padrão que ele estabelece é um padrão de excelência que ninguém chegou. Entende? Não teve qual disco que chegou isso aqui. Pode ter tido momentos de vários álbuns pós Dark Side of the Moon que chegaram num patamar de excelência, mas às vezes chegou num patamar de excelência musical ou lírica, ou de arranjo, ou de gravação, mas não conseguiu o mesmo nível de comunicação com o público, de fazer isso e vender milhões de cópias, ou vendeu milhões de cópias, mas não teve essa mesma excelência, esse padrão. Então, nesse nível aqui, em que tudo é maximizado ao máximo, entende? Onde qualquer maximalismo que a gente for fazer pro disco não vai ser suficiente, nada chegou. Nada chegou. Então, esse é o que é o exemplar do disco perfeito, assim. O álbum perfeito, a música perfeita, a música pop plena, transcendente, é esse disco.